em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Continua de pé, amém? Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Nesta noite eu quero perguntar, quantos aqui vieram para louvar e exaltar aquele que vive e que reina para todo sempre? Levante a mão e dê o melhor glória a Deus que você puder. Aleluia. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida desta igreja, pela vida deste ministério e pela vida também do vosso pastor, pastor Aleph, juntamente com sua esposa, Michela Irmã Carol. Irmã Josefa, Deus continue abençoando grandemente e a todo o ministério da igreja do Senhor. Como o pastor Aleph ele estava dizendo, estávamos esses dias viajando lá para a minha cidade, lá para o estado de São Paulo. Estava revendo ali alguns parentes, visitando alguns amigos e, por que não dizer, cumprindo ali algumas agendas, fazendo a obra do Senhor ao mesmo tempo. Pastor Aleph entrou em contato conosco, aí eu disse para ele, não se preocupe não, pastor, que quando nós voltarmos, a primeira pessoa que vamos procurar vai ser o senhor, tá? E foi justamente isso que aconteceu. Semana passada, logo quando cheguei, falei, já estou de volta, já estou à tona. Aí já remarcamos e estamos aqui para dizer que Deus é Deus e que o diabo ele não presta de maneira nenhuma. Aleluia. Meus irmãos, abram vossas Bíblias no tema da campanha, na Epístola aos Hebreus, capítulo 11 e o versículo de número 30. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11, Hebreus, capítulo de número 11 e o versículo de número 30. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hebreus, capítulo de número 11 e o versículo de número 30. Quem encontrou, digam glória a Deus. Que diz assim, meus irmãos. Hebreus, capítulo 11 e o versículo de número 30. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nessa noite, neste passo desta campanha, sobre as muralhas que vão ter que cair, eu quero vos trazer aqui uma mensagem subordinada e ligada ao mesmo tempo a um tema, a um título que vai se referir. Qual é, pastor Erasmo, o título e o tema desta mensagem? O tema desta mensagem vai significar exatamente este: vencendo no grito ou grito vencido? Qual desse grupo é você? Vai estar vencendo no grito ou ainda o seu grito de adoração ao nome do Senhor já está vencido? Nessa noite nós temos pelo menos 2 grupos aqui, meus irmãos, neste passo desta campanha. Aqueles que infelizmente já estão com o seu grito de adoração que já foi vencido. E quem é este tipo de pessoa e quem é este povo? É aquelas pessoas que certamente diziam e continuam a falar o seguinte: pastor Erasmo, eu quando estava na igreja, eu sempre quando estive na casa do Senhor, eu louvava, eu adorava, eu falava língua estranha, eu era uma bênção, eu sapateava, eu entrava no reteté, mas hoje a minha adoração ficou vencida. Esse é um grupo que nessa noite, queira Deus que não esteja aqui, mas eu tenho a plena e convicção, certeza, que o segundo grupo já chegou nessa noite, que é aquele que está vencendo no grito, que é aquele que está vencendo. E até o fim desta mensagem, e até o fim deste culto, pode ter certeza que a muralha vai cair pela tua adoração em nome de Jesus. Levante a mão e adore o nome do Senhor. Vai adorando, vai adorando. Vem comigo na glória a Deus. Vem comigo no aleluia. Vem comigo na adoração. Levante a mão e adore. Adore, adore. Adore o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vencendo no grito ou o grito já está vencido? Qual é a sua colocação? Qual é o seu grupo que você vai fazer parte desta noite? Meus irmãos, o texto que outrora nós lemos trata-se a respeito de um escrito tratando ali a respeito de vários homens, de várias pessoas que são considerados ali os homens de fé, os personagens de fé.
Há quem diga que quem escreveu a Epístola aos Hebreus supostamente tenha sido o apóstolo Paulo, até porque esta Epístola aos Hebreus, ela tem muita parceria, ela tem muita ligação e ela tem uma identificação muito grande com o que Paulo escreveu nas suas outras 13 epístolas. Mas somente na glória celestial nós vamos saber quem foi este escritor anônimo que escreveu este texto aos Hebreus. Em todos os capítulos nós vamos ver grandes lições, grandes ensinamentos, grandes mensagens da parte do Senhor e, por que não dizer, grandes doutrinas vindas diretamente do céu para a terra. Mas quando nós abrimos nossas Bíblias Sagradas, quando nós abrimos as Sagradas Escrituras, no capítulo de número 11 da carta da Epístola aos Hebreus, nós podemos identificar vários e vários personagens, os quais o próprio escritor, ele vai se referir como os heróis da fé, como pessoas que souberam vencer em períodos difíceis, em períodos complicados. Este homem, o qual escreveu esta epístola aos Hebreus, e mais precisamente o capítulo de número 11, vai falar de inúmeros personagens ali, sendo intitulados como os heróis da fé. Poderíamos aqui falar um pouco da vida do patriarca Abraão, poderíamos aqui falar até mesmo de seu filho, depois que veio através dele, chamado Isaac, poderíamos falar a respeito de Jacó, poderíamos falar aqui a respeito de Moisés, poderíamos falar até mesmo aqui ao qual o escritor vai dizer a respeito de Raabe, poderíamos falar aqui a respeito até mesmo de inúmeros personagens, os quais a Bíblia vai mencionar aqui diretamente neste texto. Mas um dos personagens, os quais a Bíblia vai dizer e vai destacar, era exatamente Josué, baseado neste texto que nós lemos aqui, que foi pela fé que Josué, enquanto ele estava com todos os israelitas, ele rodeou a cidade de Jericó, pelo menos ali 7 vezes, no 7º dia, e o que aconteceu? Ali os muros de Jericó caíram de cima para baixo, mediante todo o arrudeio que eles estavam fazendo e pelo grito que eles deram diante da cidade. E meus irmãos, eu quero vos dizer nesta noite, em o nome de Jesus de Nazaré, que quando a Bíblia Sagrada ela vai expor a respeito desta história, a Bíblia ela é categórica, ela é incisiva quando ela chega a dizer que o próprio Deus, falando com Josué, ele diz o seguinte: Josué, você vai pegar todo este povo. Segundo o historiador, ele vai nos contar que existia, pelo menos na época de Moisés para Josué, aproximadamente 3 milhões de pessoas. Você já parou para imaginar o que é uma pessoa, um líder, uma liderança tomar conta de aproximadamente 3 milhões de pessoas? Às vezes nós vemos, não é o caso do pastor Aleph de jeito nenhum, mas em alguns lugares em que a gente passa pregando a palavra de Deus, existem muitos líderes, existem pastores que infelizmente estão ali às vezes, inúmeras vezes ali, por que não dizer, sem até mesmo cabelo na sua cabeça, de tanta preocupação e de tanto estresse, que às vezes está cuidando de um povo pequeno ali da igreja do Senhor, de tanta preocupação. Mas você já parou para imaginar o que é um líder ele tomar conta ali de pelo menos quase 3 milhões de pessoas? Não é fácil de maneira nenhuma. Era o que estava acontecendo com Josué. Josué recebe a ordem de Deus, e quando ele recebe a ordem do Senhor, Deus fala com Josué: você agora já está na terra prometida, Josué. Agora você vai ter que conquistar essa terra. A terra já é de vocês, mas vocês vão ter que lutar, porque a terra prometida já está garantida na mão de todos vocês. Agora vocês têm que lutar, agora vocês têm que ir à tona, agora vocês têm que ir para o combate. E eu abro aqui um parênteses, meu irmão, minha irmã, para dizer para você o seguinte: como é que você quer receber as bênçãos de Deus se você não faz absolutamente nada, meu irmão? Se você não faz absolutamente nada, minha irmã, como é que você quer receber o melhor trabalho se você não acorda de manhã e não sai entregando o currículo e não sai batendo nas portas das empresas querendo receber a bênção do Senhor, que é a bênção do trabalho? Como é que você, meu irmão, minha irmã, que está inúmeras vezes com a sua família acabada, com a sua família caída, com a sua família arruinada, você ainda quer ficar em casa em dia de culto, meu irmão? Não é assim que funciona, não. Se você não vir para a casa do Senhor e não vencer o grito de glória a Deus, e não vencer o grito de aleluia, não
vai adiantar de nada não, porque o Senhor está contigo. Vai levantando a mão e adorando, vai adorando, vai adorando. Vem comigo no glória a Deus, vem comigo no aleluia. Vai vencendo no grito, meu irmão, vai vencendo no grito, minha irmã. Alabassuri candere baixandara, bassuri miandara, baixandara, bacandara, mais. Rebassuri calabaxandara, bassuri calabaxandara, bacandara, mais. Você que nessa noite não gosta de poder, vai passar mal aqui nessa noite. Você que não gosta de barulho, infelizmente hoje vai passar mal aqui. Porque a glória do Senhor já chegou. A glória do Senhor já chegou. Eu vou parar um instante para você adorar. Eu vou parar um minuto para você adorar. Vai adorando, adore, 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 adore o nome do Senhor. Alabassuri, chega mais, sorui, galabaxandarabassuri, andarabahas. Aleluia. 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 É a pessoa que está preguiçosa no mundo espiritual, infelizmente, e no mundo material do mesmo jeito. E o que acontece? A terra já estava garantida. A terra prometida já estava lá. Jericó já estava lá. Para que o povo pudesse tomar posse. Mas Deus, ele chega para Josué e diz para ele: Josué, a terra já é de vocês. Agora vocês vão ter que combater. Porque os inimigos tomaram posse. E agora vocês têm que tomar agora posse novamente daquilo que já é de vocês. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus ele dá ordem para Josué. E diz para Josué o seguinte: a cada dia que passar, durante 6 dias, vocês vão rodear a cidade pelo menos uma vez durante o dia. Mas no 7º dia, vocês vão ter que rodear a cidade pelo menos 7 vezes no 7º dia. E quando a Bíblia vai falar, meus irmãos, acerca do número 7 na Bíblia, o número 7 nas Sagradas Escrituras é um número totalmente emblemático. Porque a Bíblia diz exatamente que durante 6 dias Deus ele cria os céus e a terra, e no 7º Deus ele descansou. A Bíblia Sagrada vai dizer exatamente no livro de Josué que foi no 7º dia, na 7ª volta, que ali todo o povo de Israel conseguiu ver a muralha cair de cima para baixo. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, no Salmo de número 12, versículo de número 7, que a palavra de Deus ela é refinada e avivada e passada 7 vezes na fornalha do Todo-Poderoso. A Bíblia vai dizer em Jó capítulo de número 5 e o versículo 19, que de 6 angústias o Senhor te livrará, mas na 7ª o mal não vai te tocar de maneira nenhuma. A Bíblia Sagrada nos diz no livro de Apocalipse, exatamente no capítulo de número 4, versículo de número 5, da seguinte forma, que diante do trono de Deus existem 7 tochas de fogo que ardem ao redor do trono do Todo-Poderoso. Mas a Bíblia vai dizer no livro de Provérbios também o quê? Que o justo ele pode cair 1, 2, 3, 4, 5, 6 e na 7ª vez ainda o Senhor ele o coloca de pé. O número 7 na Bíblia Sagrada é um número totalmente emblemático. E quando a Bíblia vai dizer que foram justamente 7 voltas ali no 7º dia, em que o povo tinha que pegar ali a trombeta, tinha que pegar a buzina, e tinha que começar a tocar, e tinha que começar a gritar, diz a Bíblia Sagrada, que os muros começaram a brincar, que os muros começaram a ruir, e os muros caíram de cima para baixo, por conta do grito, por conta da adoração, por conta ali da locução verbal que eles trouxeram ali para todo aquele exército. Meus irmãos, por incrível que pareça, nós observamos que quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, nós podemos ver inúmeros casos, inúmeras referências, inúmeras passagens aonde a Bíblia Sagrada vai falar de pessoas que adoraram o nome do Senhor, que venceram no grito, não tinham seus gritos vencidos de jeito nenhum, venceram no grito da adoração, e o Senhor abriu seus rasgos e mandou a bênção de cima para baixo, para a glória do Senhor.
Olha aqui para mim, por gentileza, tratando-se a respeito de grito. Uma vez eu estava na igreja e ouvi um caso muito interessante que passou até mesmo irmã Josefa, diretamente nos canais de televisão. Fizeram ali uma reportagem com um determinado cantor de tenor que tinha uma voz muito bonita, que tinha uma voz muito maravilhosa, que cantava tenor, cantava ópera, chamado Luciano Pavarotti, já passou para a eternidade. E sabe o que aconteceu? Fizeram ali um teste com ele em relação à voz dele, para testar pelo menos ali o grito daquele homem. E sabe qual foi a conclusão que chegaram? Colocaram ali pelo menos uma taça em cima de uma mesa e fizeram o teste do grito dele. Na hora que ele começou a gritar, a taça trincou e a taça quebrou ao mesmo tempo. Imagine o poder do grito, meu irmão, minha irmã, aqui nessa terra. Agora, olha aqui para mim, por gentileza, eu quero dizer, se o grito de um ser humano que mal conhece Deus tem este poder de quebrar uma taça, você já parou para imaginar o que o próprio Deus, a voz do próprio Deus pode fazer? Olha aqui para mim, por gentileza, pastor Erasmo, que loucura é essa? Não é loucura não, e eu te provo na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz no Salmo de número 46 e o versículo de número 8, que foi o nosso Deus ele falar e a terra se derreter. Porque quando Deus fala, alguma coisa sobrenatural tem que acontecer. Quando o nosso Deus ele fala, algo maravilhoso tem que acontecer, meu irmão. O homem pode falar, pode gritar e pode entonar sua voz, a taça quebra. Mas enquanto o nosso Deus ele fala, ele quebra os corações, ele arrasa e derrete os corações, ele derrete o pecado, ele derrete iniquidade, ele derrete o problema, e ele nessa noite vai derreter tudo aquilo contrário que nessa noite você está sentindo. Mas você precisa tomar uma decisão de vencer, de caminhar em vitória no grito, para que o nome do Senhor possa ser inteiramente louvado e glorificado nos céus e na terra. Levante a mão e adore, levante a mão e glorifique, levante a mão e exalte o nome do Senhor. Vai vencendo no grito, meu irmão. Vai vencendo no grito, meu irmão. Vai adorando, vai glorificando o nome do Senhor. Vai exaltando o nome do Senhor. Vai adorando. Você já está vencendo no grito. Eu já posso ver pelos olhos da fé. As muralhas de Jericó da tua vida já caiu, já está ruindo, já foi pro céu. E você está passando por cima. Aleluia. Foi Jesus quem disse: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ora, se Jesus ele disse que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, isso significa que nós podemos compreender que se existem verdadeiros adoradores, existem também os falsos, que às vezes entra na igreja mascarado, que às vezes entra na igreja ali encapuzado de alguma outra artimanha para querer demonstrar uma falsa adoração diante do Senhor. Infelizmente existem muito disso hoje na igreja santa do Senhor, meus irmãos. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E como é que nós conseguimos identificar um verdadeiro adorador e um falso adorador? O falso adorador, inúmeras vezes, é aquele que quando chega na igreja, que às vezes quer demonstrar até mesmo um grito falso, quer vencer as coisas no grito de uma maneira falsa, é aquele que chega na igreja e no momento em que chega só quer esperar, receber a oportunidade, não é nem para cantar, não é nem para pregar, não é nem para adorar o nome do Senhor, é para se mostrar de um jeito ou do outro. Se mostrar, para querer se mostrar, dizer que canta bem, dizer que fala bem, dizer que prega bem, dizer que é ali aquele rei da cocada preta, aquela pessoa que infelizmente só quer se mostrar. E se não recebe uma oportunidade, coitado do pastor depois, que vai ter que ouvir, como diz o ditado popular, até umas horas. É chegar na igreja, o que é que acontece ali, infelizmente, só quer receber a oportunidade, mas não quer louvar com quem tem uma oportunidade de adoração ao nome do Senhor. O que é que acontece, meus irmãos? Este é o tipo de adorador falso. Em um determinado momento, eu
estava na igreja do Senhor e nós iríamos dar a oportunidade para um certo homem, um certo abençoado, que ele iria pregar a palavra de Deus. E o que aconteceu naquele exato momento? Só porque ele não iria pregar mais, ele pegou a esposa dele e foi embora, porque estava pegado a cargo, não estava pegado a Jesus. Nessa noite, meu irmão, eu quero dizer para você, você que não recebeu uma oportunidade aqui, em cima desse altar, não tem problema, porque a maior oportunidade é essa que você tem de adorar, é essa que você tem de louvar, é essa que você tem de glorificar. E se nesta noite, e se neste exato momento, você está fazendo uso e está usufruindo desta oportunidade, levante a mão e glorifique, vai exaltando, vai glorificando, vai exaltando o nome do Senhor agora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o tipo de falso adorador. Esse é o tipo de falso adorador, infelizmente, meus irmãos. Mas eu glorifico o nome do Senhor, porque aqui está cheio dos verdadeiros adoradores, que estão adorando ao Pai, em espírito e em verdade ao mesmo tempo. E como é, pastor Erasmo, que nós identificamos o verdadeiro adorador do falso adorador? Como é que nós conseguimos identificar o verdadeiro adorador? Sabe como? Sabe como é que nós vemos um verdadeiro adorador que está vencendo no grito ao mesmo tempo diante do Senhor? Sabe como? É igualmente a você, meu irmão. É igualmente a você, minha irmã. Você, só Deus sabe qual foi o sacrifício para você vir hoje ao culto. Só Deus sabe no problema que você deixou em casa. Às vezes problema com o marido, às vezes problema com a esposa, às vezes problema de desemprego, às vezes problema de você abrir ali a porta do seu armário, a porta da sua geladeira, e ali não ter às vezes um grão de arroz de alimentação para você ali poder usufruir com sua família. Só Deus sabe a maneira que você saiu de casa e que você está aqui. Só Deus sabe a forma sedenta, como é que está o teu coração todo quebrado. Mas o que aconteceu? Você venceu todas essas barreiras, deixou todo o problema lá fora, e no momento em que você entrou aqui, o que aconteceu? Você imaginou o seguinte: na hora que você dobrou o seu joelho, você disse: Senhor, ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo, deixei meus problemas em casa, mas eu não estou nem aí, eu vim para te adorar, eu vim para te glorificar, eu vim para te exaltar nessa noite, e acho que houver, eu vou te adorar, eu vou te glorificar, eu vou te exaltar, e você está aqui, meu irmão. E nessa noite, dessa noite não vai passar. Eu já vou aqui liberar uma palavra profética. Vai levantando a mão e vai recebendo a palavra profética. Vai ser nessa noite, e dessa noite não vai passar. Que ela é na tua casa, que ela é no teu trabalho, que ela é na tua família. Quando você chegar, o problema já vai estar resolvido, o problema já vai estar solucionado, o problema já vai estar com vitória da parte do Senhor. E se você acredita, vai tomando posse, porque você nessa noite já está vencendo no grito em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Vencendo no grito, ou grito vencido. De qual grupo você é desta noite? Aleluia. Louvado seja o maravilhoso nome de Jesus de Nazaré. Quando eu abro a Bíblia Sagrada, eu posso contemplar, eu posso enxergar ali pelo menos dois personagens que estavam ali, de uma maneira ou de outra, vencendo o problema difícil que eles se encontravam diante da adoração diante do Senhor. E você há de me perguntar: quem são estes personagens, pastor Erasmo? Eram Paulo e Silas. Ali em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 25 ao versículo de número 33, nós podemos contemplar ali Paulo e Silas. Eles haviam ali expulsado o demônio de uma jovem adivinhadora lá na cidade de Filipos, da Macedônia. Paulo expulsa o demônio daquela
aquela jovem porque é jovem. Paulo chegou na cidade de Filipos da Macedônia e começou a pregar, começou a orar, começou a fazer a obra do Senhor. E a jovem adivinhadora, que dava muito lucro para aquela cidade lá de Filipos da Macedônia, ela chegou diante dos dois homens de Deus, de Paulo e Silas, e começou a falar durante vários dias. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Primeiro dia. Segundo dia, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Terceiro dia, estes homens são servos do Deus Altíssimo. E Paulo, como tinha o Espírito Santo, ele começou a identificar algo dentro dele, em cima daquela voz que tinha algo diferente. Ou seja, o próprio Satanás estava falando na boca daquela jovem, na boca daquela mulher. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela falava, dava uma palavra boa, dava uma palavra de elogio, Paulo começou a identificar, já está elogiando demais. E é aqui que nós temos que tomar cuidado. E Paulo foi e arrancou aquele demônio daquela jovem, porque infelizmente, meus irmãos, hoje em dia, nós só vemos hoje em dia, eu abro aqui um parênteses, um leque da revelação de Deus para o meu e ao seu coração, e nessa noite aguenta um pouquinho, prepara um pouco o lombo, que o cinturão de João Batista vai começar a descer aqui nessa noite. O que tem de gente, meus irmãos, o que tem de pessoas, irmã Josefa, o que tem de crente hoje em dia, irmão e irmã, que só gosta de receber tapinha nas costas, que só gosta de receber elogio, que só gosta de dizer tu prega bem, homem, tu prega bem, mulher, que só gosta de ouvir, tu canta bem, irmã, tu canta bem, irmão, que só gosta de ouvir aquele massagear de ego nos ouvidos, tapinha nas costas, mas quando é para preparar um pouco o lombo, ali com o azeite do Espírito Santo, para receber pelo menos uma lapada de correção, aí não quer de jeito nenhum, aí quer sair da igreja. Eu quero dizer para você, meu irmão, eu quero dizer para você, minha irmã, que o Evangelho não é porta larga para ninguém. O Evangelho é porta estreita. O Evangelho é você ou não é? Ou você vai para o céu ou não vai? Ou você tem essa salvação ou você não tem? Aleluia. Tem muita gente que quer chegar na igreja. Uma vez, pastorado, uma vez, eu estava conversando com o irmão, que esse irmão estava dizendo o seguinte, que estava conversando com o outro, mais ou menos isso, se os irmãos entendem o que eu quero dizer, ele chegou e conversou com o irmão e disse o seguinte, olha, fulano de tal, você gosta de ouvir às vezes alguma palavrinha de repreensão? Não, de jeito nenhum. Eu só gosto de ouvir palavra de reteté. É só palavra de Pentecoste. É só palavra abençoada. Eu só gosto disso. Se nada tiver disso, eu saio da igreja. Aí o irmão chegou aí e disse, não, meu irmão, você tem que ouvir as duas coisas, porque nós só vamos chegar no céu se nós estivermos bem equilibrados na bênção ou inúmeras vezes até nos momentos difíceis. Porque, meus irmãos, é uma coisa maravilhosa se lá na tua casa você somente comer doce. Agora eu pergunto para você, passa a tua vida inteira só comendo doce, só comendo a sobremesa, não prepara um domingão não, preparando ali uma feijoada com aquele mocotó, para ver o que vai acontecer com a tua saúde. Você vai para baixo, meu irmão, você vai ter uma diabetes, a tua saúde vai, como diz o ditado popular, vai pro beleléu inúmeras vezes. Agora, quando você equilibra a tua alimentação, você consegue ter ali uma saúde equilibrada. Na vida espiritual é do mesmo jeito. Tem que ter coisa boa, a palavra de Pentecoste, mas tem que ter um puxãozinho de orelha também. Porque no céu você só entra com porta estreita. Jesus, ele nunca prometeu um evangelho de facilidade para ninguém não, meu irmão. Jesus, ele nunca prometeu um evangelho fácil para ninguém não. Até porque a vida de Jesus não foi fácil. Jesus, ele precisou passar pelo maior sacrifício que um ser humano poderia passar, que foi o sacrifício da cruz do Calvário, para ele poder entrar no céu ali para nos dar o exemplo. Mas eu glorifico o nome do Senhor, que aqui não somente tem pessoa que gosta de ouvir elogio, porque elogio é bom, mas também gosta de ouvir ali uma repreensão, gosta de ter puxãozinho de orelha. Aleluia, olha aqui para mim, meu irmão, olha aqui para mim, minha irmã. Eu já recebi repreensão na minha vida, irmã Adriana, pastor Alaf, que já foi repreensão dura, repreensão pesada de dentro da igreja, inúmeras vezes, que foi aquela repreensão de arrancar tatu da toca e sabiá do toco, que não foi fácil, meu irmão.
Mas olha, sair da igreja não. Eu estou aqui, louvando e glorificando o nome do Senhor. E digo para você, meu irmão, e digo para você, meu irmão, continue. O momento está difícil, a repreensão está pesada, mas não tem problema não. É com repreensão que nós vamos chegar na glória. É com repreensão que nós vamos chegar no céu. Vai levantando a mão e vai adorando. Vai glorificando o nome do Senhor. O negócio está difícil, tá? Mas não tem problema não. Você vai vencer no grito. Você vai vencer na adoração. Você vai vencer nessa muralha pelo poder do nome de Jesus. Paulo e Silas agora se encontravam ali, naquela prisão. E no momento em que eles estavam ali naquela prisão, foram açoitados. Receberam ali chicotadas. Receberam ali, quem sabe, até mesmo pisoteadas. Receberam ali as mais duras perversões ali do Império Romano, que bateram neles, chicotearam eles. E agora os dois se encontravam ali naquela prisão. Prisão dolorida. Prisão sofrida. E na hora em que os dois se encontravam ali, quem sabe um com o outro começava a dizer, Paulo dizendo para Silas, eu faço aqui o meu paralelo mental, o meu paralelo psicológico, e começo a pensar o seguinte, quem sabe naquele momento, os dois se encontravam ali. E Paulo dizendo para Silas, olha aqui Silas, desta vez nós agitamos demais, não agitamos? Agitamos a cidade de Filipos da Macedônia assim. E aí, o que vai ser da gente? Olha, nós estamos aqui, neste exato momento, neste exato período, aqui nesta prisão. As mãos estão amarradas? Estão. Os pés estão amarrados? Estão. As costas estão açoitadas, sangrando? Estão. Mas e aí, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos louvar o nome do Senhor, adorar o nome do Senhor, para ver se algum milagre começa a acontecer aqui. E eu imagino Silas dizendo para Paulo, olha Paulo, nós estamos com as costas açoitadas, os pés estão amarrados, estamos quase cegos, estamos até mesmo quase sem cabelo na cabeça. Nenhum fio para contar história. E você ainda fala em adorar o nome do Senhor, em nós vencermos no grito, e até mesmo aqui estamos orando nesta pindaíba difícil, Paulo. E eu imagino Paulo dizendo para Silas, tudo bem. As mãos estão amarradas? Estão. Pés estão amarrados? Estão. Os olhos estão quase cegos? Estão. Cabeça como está? Nenhum fio de cabelo para contar história. Mas e aí, como é que está a boca? A boca ainda está aberta. E como é que está a voz? A voz está livre para nós começarmos a adorar e glorificar o nome do Senhor. E eles começam, um começa a adorar. Quando um cansava, o outro começava a adorar. Quando o outro cansava, o outro substituía e começava ali na adoração, na oração, e os dois faziam aquele dueto naquele exato momento. Era um adorando e o outro orando. Aí tem algumas pessoas tradicionais que podem pensar o seguinte, mas pastor Erasmo, eles não estavam adorando de voz baixa, não? Eles não estavam adorando e orando em um volume mais baixo, não, de jeito nenhum, porque a Bíblia diz que os presos estavam escutando. Você só escuta alguma coisa quando alguém fala, quando alguém adora, quando alguém ora, com uma voz audível, com uma voz gritante. Era isso que eles estavam fazendo. Um estava adorando em voz alta, outro estava orando ao Senhor em voz alta. E o que aconteceu? A Bíblia Sagrada diz que perto da meia-noite veio um terremoto que abriu as portas daquelas prisões e todos eles tiveram ali uma oportunidade de fugir naquele exato momento. Olha aqui para mim, por gentileza, meu irmão, minha irmã. Eu faço aqui uma conjectura e eu imagino como é que foi que aquelas portas das prisões abriram. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eles adoravam. Eles estavam orando. E todos vocês que já passaram por essa experiência sabem o que eu vou dizer. Ou até mesmo na sua casa. Ou até mesmo aqui na igreja. Ou até mesmo onde quer que você esteja. Quando você está em algum lugar ouvindo música, e preferencialmente que seja gospel e que seja evangélica, você às vezes acompanha o compasso da música desse jeito, com os pés. E quando você não tem o costume de fazer o compasso com os pés, você começa a balançar a mão. Eu, quando estou lá na minha igreja, que às vezes eu estou cantando o hino da harpa, às vezes só falta eu balançar o corpo todo,
por causa ali do compasso da música. Por quê? Porque você não aguenta ficar parado. Imagine, meu irmão, Paulo e Silas aqui na terra cantando, Deus lá na eternidade, lá no trono do céu sentado, e a Bíblia diz que a terra é o estrado dos pés de Deus. Imagina eles cantando e os pés de Deus balançando o planeta Terra. Não tem planeta Terra, meus irmãos, não tem planeta que venha suportar a pressão dos pés de Deus. Deus fazendo o compasso da música, e Deus lá na eternidade sentado e balançando, quem sabe, os seus pés na terra e pensando, mas que compasso maravilhoso, mas que melodia gostosa de se ouvir. Vou localizar o verdadeiro adorador, quem é? E Miguel, quem sabe do outro lado, está dizendo, é Paulo e Silas que estão louvando lá naquela prisão, lá naquela pindaíba, não tem problema. Vou balançar mais os pés e vou abrir as portas da prisão daquele cárcere. Aleluia, vai levantando a mão e adorando, vai levantando a mão e exaltando. Olha ele, vendo os pés de Deus balançando aí, meu irmão, sobre a minha vida, sobre a tua vida, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai exaltando o nome do Senhor agora. Olha o balançar do pé de Deus aí. Olha o balançar do pé de Deus aqui nessa igreja. Olha o mover do pé de Deus aqui nessa igreja. Tenha certeza, meu irmão. Tenha certeza, minha irmã, que a porta desse problema já está sendo aberta agora por intermédio da tua adoração. Já está sendo aberta agora, meu irmão. Já está sendo aberta agora, minha irmã. Agora. As portas foram abertas. Todos eles tiveram a oportunidade de sair. Mas Paulo ainda ganha aquele homem dizendo, creia no Senhor Jesus e seja salvo tu e a tua casa. Aleluia! E aquele homem foi salvo. Se libertou do suicídio. E se libertou exatamente daquele momento caótico que ele estava vivendo ali perto de se matar com a espada. Por quê? Porque ali tinha alguém que adorava e orava ao nome do Senhor, que estava vencendo as portas das prisões ali no grito. E nessa noite, meu irmão e minha irmã, eu pergunto para você o seguinte. Josué andou com todos os israelitas, pelo menos ali, durante 7 vezes no 7º dia, rodeando as muralhas de Jericó. E as muralhas caíram de cima para baixo. Eles entraram na cidade, venceram todos os habitantes de Jericó, e ali, quando menos se esperou, eles saíram ali com o prêmio da vitória nas mãos deles. Porque eles fizeram uma coisa, venceram no grito e não deixaram o grito deles ficar vencido de maneira nenhuma. E nessa noite eu quero perguntar para mim e para você, qual é a muralha de Jericó da tua vida? É a muralha do sistema financeiro, que você não tem dinheiro para nada. É a muralha da sua vida de relacionamento. Lá a sua muralha lá que você deixou da tua família. É a muralha que você tem desse teu filho e dessa tua filha que está envolvida no mundo das drogas. Qual é a muralha que você vai ter ainda que enfrentar quando você chegar na tua casa? Que você vai ter que enfrentar quando você chegar lá no teu trabalho? Eu já profetizo, meu irmão, na sua vida. Eu já profetizo, minha irmã, na sua vida, em nome de Jesus, que essa muralha, por conta da tua adoração, ela já caiu por terra. E o nome do Senhor na tua vida já está sendo louvado e glorificado. Joga aí para cima e dê a melhor glória a Deus que você puder, em nome de Jesus de Nazaré. Olha aqui para mim, que eu já estou encerrando aqui a minha participação. Glória, Senhor, aleluia. A importância de você vencer os seus problemas no ato da tua adoração, no ato de você gritar diante do Senhor, é uma importância tão grande, sabe por quê? Alguns anos atrás, eu fui convidado para estar ministrando em um dos bairros lá da minha cidade, lá do estado de São Paulo. Fui pregar a palavra de Deus, terminei de pregar a palavra do Senhor, e o que aconteceu? Ali terminei de pregar, o pastor, passei o microfone para o pastor pegou o microfone, e ele tinha dito o seguinte, pastor Erasmo, falando em outras palavras, pastor Erasmo,
O senhor está certo nessa sua atitude. E que atitude era essa? Os irmãos já perceberam, tanto aqui como no nosso AP, ou até mesmo nos vídeos das redes sociais, que eu tenho o costume de pedir para o povo levantar a mão e glorificar o nome do Senhor. Eu peço mesmo. Sabe por quê? Porque muitas pessoas chegam ao ponto de criticar isso. Muitas pessoas criticam. Aí não critica o Neymar quando está fazendo gol e 30 mil pessoas, 40 mil pessoas tá gritando o nome de Neymar. Está gritando o nome da seleção. Está gritando o nome da seleção brasileira, está gritando o nome de Neymar, está gritando o nome de Corinthians, está gritando o nome de São Paulo, está gritando o nome de Flamengo, está gritando o nome de Fluminense. Eu quero dizer uma coisa para essas pessoas. Está sendo gravado aí, né, irmão? Eu vou dizer aqui na rede social. Você que está na igreja e só quer ficar em silêncio, você não tem moral nenhuma para criticar os crentes, porque enquanto os outros criticam o nome dos outros, nós glorificamos o nome daquele que é sobre todo o nome. Do céu e da terra, é o nome de Jesus, é o nome de Jesus, é o nome de Jesus. Vai levantando a mão e vai adorando, vai adorando. Vem comigo na glória, vem comigo na adoração, vem comigo na aleluia, vem comigo na adoração agora. Aí o que aconteceu? O pastor chegou e disse, não, pastor Erasmo, o senhor está certo em ter essa atitude. Sabe por quê? Aí ele começou a contar um testemunho que eu nunca mais esqueci, meus irmãos. E como é que foi esse testemunho, irmã Carol? Ele chegou e disse que em uma determinada cidade, em um determinado bairro, tinha um casal abençoado que estava na igreja. E ali o culto estava rolando, o culto estava uma benção, é fogo caindo daqui, é reteteco lá, é língua estranha daqui, é língua estranha colar, profecia dali, profetada do outro canto também, revelação de um lado, revelamento do outro também. Aí o que aconteceu? E depois chegou a hora da mensagem, o pregador era um camarada empolgado, igualmente pastor Erasmo, dizendo o seguinte, vai levantando a mão e vai glorificando ao Senhor, porque nessa noite Deus está dando livramento. Levante a mão e adore, porque Deus está dando livramento. Era desse jeito. Aí, nesse casal, tinha um maridão que estava lá de braço cruzado, a mulher dele, a esposa dele, alegre, glorificando ao Senhor, levantando a mão e glorificando a Deus, e dizendo para ele, homem, não perca tempo não, homem, adore o nome do Senhor, ouve o que o pregador está dizendo. Aí o que aconteceu? O homem, ele cruzou os braços, fechou a cara, igualmente Polícia Federal do Iraque, e começou a dizer para ela o seguinte, não, eu não vou na onda desse pregador não, eu não vou na ideia, eu não vou nessa conversa desse pregador não, de jeito nenhum, eu vou adorar a Deus do meu jeitinho. Se Deus quiser receber bem, se não quiser eu não vou gritar de jeito nenhum. E ele ficou lá. E o pregador semelhante ao pastor Erasmo, não era eu que estava pregando não, era semelhante ao pastor Erasmo, estava dizendo, levante a mão, glorifica a Deus, porque Deus está dando livramento. E ele lá, vou glorificar a Deus do meu jeito, da minha maneira, se Deus quiser receber bem. Se ele não quiser receber, não tem problema. Qual foi a conclusão? O culto terminou, que foi uma bênção. O abençoado chegou, abriu a porta do carro para a esposa dele entrar, junto com os filhos, entrou no seu Corolla preto, apertou o alarme, entrou. Quando ele foi chegando alguns metros próximo da sua casa, apertou o controle ali do portão automático, o portão foi subindo, ele foi entrando com o carro dele dentro da casa dele, ele apertou o botão ali para o portão ir se fechando devagarzinho, e quando menos se esperou, quando ele abriu a porta do carro para ele sair, tinha lá um ladrão com 38 na mira, dizendo para ele, agora você levanta as duas mãos se tu não quiser morrer. Não quis levantar uma mão na igreja, agora tem que levantar as duas. Olha aqui para mim, para depois você dar glória a Deus melhor. Para você dar glória a Deus gostoso mais ainda. O que aconteceu naquele exato episódio? Vamos para dentro. Vai para dentro ele, com 38, ali na boca do estômago dele, ele indo para dentro de casa, e o ladrão querendo saber, fica com as duas mãos levantadas se tu não quiser morrer, e outra, vou tomar tudo de valor que você tem. O ladrão entrou em casa, tomou ali computador, tomou ali o celular, tomou smartphone, tomou ali joia, tomou relógio de ouro, foi tomando, foi saqueando, foi tomando, foi roubando.
Aí o que aconteceu? O maridão, ali o incrédulo que estava com as duas mãos agora levantadas, quando ele queria baixar, porque a circulação sanguínea baixava, ele não conseguia ficar com as duas mãos levantadas, e o que acontecia? Ele queria baixar as mãos, e ali o ladrão com na mira do 38 na boca do estômago dele, dizendo, levanta as duas mãos, se tu quiser morrer. Opa, levantava de novo. E a esposa dele, como era pentecostal até os ossos, ela começou a glorificar Deus e falar em língua estranha. E ele aí, incrédulo, chegou e disse, mulher, por que você ainda está louvando a Deus, está glorificando a Deus, está falando em língua estranha nessa pindaíba, isso aí é só na igreja? Não, você não quis levantar uma mão na igreja, porque Deus estava usando o pregador que estava dando o livramento, agora você vai ter que levantar as duas, aqui diante do ladrão. Então, meu irmão, você nessa noite, não perca a oportunidade não, vai levantando a mão e vai exaltando, vai vencendo no grito, porque as muralhas do Jericó está caindo, está caindo, está caindo, está caindo, está caindo, já caiu, já caiu, já caiu! Pelo poder do teu grito, pelo poder da tua adoração, vai adorando a Deus, vai glorificando, Deus está dando livramento, Deus nessa noite está dando cura, Deus nessa noite está fazendo milagre, Deus está te dando as